16 e 17. Gênesis 19, 16 e 17. E como ele estava demorando, os anjos pegaram pela mão de Ló, a sua mulher e as suas filhas, e os levaram para fora da cidade, pois o Senhor teve compaixão de Ló. Então um dos anjos disse a Ló: agora corra e salve a sua vida, e não olhe para trás, nem pare neste vale. Fuja para a montanha, senão você vai morrer. Alguém já disse, eu não sei quem é o autor dessa frase, se você souber quem criou essa frase, por favor, vou dizer duas frases aqui, e se você souber quem disse, escreva aí nos comentários, por favor. As pessoas falam assim, que o ambiente, ele molda o comportamento das pessoas. Esse é um comentário que eu já ouvi falar, que o ambiente, ele molda o comportamento das pessoas. E o outro comentário que eu vi é que nós somos a média das 5 pessoas que convivem com a gente, que andam com a gente, que caminham com a gente. E tudo que a gente sabe sobre Sodoma e Gomorra, como era aquela cidade, como elas estavam com a depravação, com a violência, com tudo, a gente fica pensando como que Ló estava com dificuldade de sair de uma cidade dessa. Eu ia sair correndo. Mas aqui a palavra de Deus em Gênesis 19, 16 e 17 fala que Ló e a família dele sabiam que precisavam sair daquele lugar. Porque Deus avisou que iria destruir a cidade, mas eles estavam moldados, acostumados com aquele lugar. E por mais que eles tinham princípios, por mais que eles tinham valores, eles estavam apegados àquele lugar. Tinham se acostumado com aquele ambiente, tinham sido moldados pelo ambiente. Só que fala que Deus teve compaixão de Ló. Porque Ló não estava conseguindo enxergar o rombo que estava sendo gerado ali e queria destruir a vida dele e da família dele. Então fala que os anjos precisou pegar Ló pela mão e arrastar para fora da cidade. Então muitas vezes nós estamos em um lugar que Deus, pela misericórdia dele, nos pega pela mão e nos arranca, nos tira daquele lugar. E isso dói. É doloroso e nós muitas vezes não enxergamos as nossas perdas, não enxergamos as nossas dores como uma disciplina de Deus, como um mover de Deus com os nossos pés, tirando os nossos pés para um novo direcionamento, para um novo foco, uma nova estação na nossa vida. Porque nós estamos apegados ao lugar, àquele lugar. Por mais que aquele lugar que você estava ou esteve, é um lugar onde você estava sendo destruído. E Deus teve compaixão de Ló. Só que na hora eles não enxergaram isso como uma compaixão de Deus. É isso que às vezes a gente olha para as nossas dores e as nossas dificuldades. Muitas vezes nós vemos como punição, como castigo de Deus. Quantas vezes você já olhou para a sua dificuldade, para o seu impossível e já disse, eu não mereço isso. O que eu fiz para merecer isso? Eu estou sendo castigado. Por que eu fui? Que escolha que eu fiz? Que castigo é esse? Muitas vezes nós olhamos para Deus como alguém que pune, que castiga. Nós não conseguimos olhar para Deus como um disciplinador. O que é disciplina? Disciplina é colocar na direção certa. Disciplina é voltar você para o caminho certo. Sabe? Deus enviou os anjos para salvar Ló e falou e ele não saiu. Para sair daquele lugar, eles tiveram que ser arrastados. E naquele momento parecia ser castigo de Deus, não só para a cidade, mas castigo de Deus sobre a vida e a família de Ló. Então eu não sei por qual problema que você... Oi tio, Deus abençoe sua vida, meu querido. Eu não sei qual é a sua dificuldade, qual o seu problema, com o que você está enfrentando.
Quantas vezes você já olhou para esse problema como um castigo de Deus? Como se Deus estivesse punindo você por alguma coisa que você fez ou alguma escolha que você fez. Eu queria dizer para você nessa manhã que Deus tem compaixão de você. E muitas vezes Ele arranca você à força de um lugar, porque Ele tem misericórdia. Você está vendo esse arrancar como uma punição, como um castigo? Quando eu estava lendo esse texto, eu me lembrei de um outro texto em Hebreus 12, 7, que diz assim: suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina de Deus. Deus os trata como filhos, pois qual filho que não é disciplinado pelo pai? Que pai que vai ver o filho indo por um caminho que vai trazer perdição? Fica gravada, Ivanice, fica gravada. Que pai que consegue ver o filho indo por um caminho que ele vai se destruir, que não vai disciplinar o filho para que ele retorne para o lugar correto? E esse texto me fez lembrar da minha mãe. Suportem as dificuldades recebendo como disciplina, não como castigo, não como punição, mas como disciplina, como correção de rota. Deus os trata como a filhos, pois qual filho que não é disciplinado pelo pai? Isso me fez lembrar da minha mãe. A minha mãe biológica faleceu, eu tinha 2 anos, e aí a minha tia, eu fiquei passando em vários lugares, várias casas da minha família, porque muitos não podiam ficar comigo, porque todo mundo tinha muito filho. Mas uma das minhas tias, uma das irmãs da minha mãe, quando eu tinha 4 anos, me acolheu na casa dela e me criou como filha. E ganhei, meus primos se tornaram meus irmãos, que eu amo muito e me amam muito também. É uma honra e um privilégio ter sido acolhida por eles. Mas a minha tia, eu chamava ela de tia. Eu chamava ela de tia sempre, né? Porque ela era minha tia. Mas teve um dia que eu cheguei pra ela, acho que eu tinha uns 6 anos de idade. Eu cheguei pra ela e falei assim: tia, eu posso chamar você de mãe? Aí ela falou assim: com uma condição. Eu falei: qual condição? Ela falou: se eu puder corrigir você como minha filha, se eu puder corrigir você, chamar sua atenção, igual eu corrijo meus filhos, ela falou desse jeito, você pode me chamar de mãe. Mas se eu não puder corrigir você, igual eu corrijo meus filhos, continua me chamando de tia. Engraçado, eu era pequenininha, mas eu entendi tudo. Eu falei: tia, você pode me corrigir igual você corrige seus filhos. Aí minha tia virou pra mim e falou assim: então você pode, a partir de hoje, me chamar de mãe. Eu acho esse diálogo que eu tive com a minha mãe, que na época era minha tia, marcou minha vida até hoje. Porque eu nunca vi minha mãe olhar pra mim com pena, porque eu era órfã, me tratar diferente dos filhos dela. Ela sempre me corrigia, sempre me disciplinava, do mesmo jeito, com o mesmo amor, com a mesma severidade que ela tinha com os filhos. E isso foi muito importante para mim. Então, aqui está dizendo o seguinte: se você não suporta essa disciplina que vem do Senhor, se você não olha como uma disciplina, você não está olhando Deus como pai. E Deus quer que você o aceite como pai. E permita que Ele discipline você como um filho. Então, nunca olhe para a sua situação atual porque às vezes você fala assim: Fernanda, mas eu sou crente há muitos anos. Eu já aceitei a Jesus, Deus é meu pai, eu sou filho dele. Mas quantas vezes você ficou parado, olhando para as suas dores e achando que é uma punição? Achando que é um castigo? Achando que Deus está te castigando? E Deus quer que você olhe para Ele como pai. Ele está dizendo, igual minha tia falou: se eu puder tratar você como minha filha, se eu puder corrigir você como eu corrijo meus filhos, você pode me chamar de mãe. Então, se você aceita ser disciplinado por Deus, você pode chamá-lo de pai. Mas se você está revoltado, está indignado, você acha que Deus está desperdiçando a sua dor, punindo você? Você ainda não entendeu que Ele, como seu pai, Ele tem toda a liberdade
de usar toda a sua dor, não para te castigar, para te punir, mas para disciplinar. Então, quando você olha para a dor e entende que Deus está tendo compaixão de você, permitindo esse acontecimento na sua vida, não é escolha de Deus nosso sofrimento, mas Deus usa o sofrimento que nos acontece para nos disciplinar. Como assim disciplinar? Mudar o seu entendimento. Porque dói mudar de ideia, dói mudar o nosso entendimento. Deus quer que você olhe para a sua situação com a perspectiva dele. E a perspectiva de Deus é a eternidade. A sua perspectiva, você só está vendo, você só está olhando o que está te acontecendo. Deus já está vendo lá na frente, no futuro. Ele vai usar toda essa sua dor, tudo isso que está te acontecendo para mudar o seu entendimento. Então você precisa parar de olhar para o lugar que está te paralisando, que é o passado. É o passado. E você olhar que Deus está mudando a sua perspectiva, mudando a sua rota, para que você direcione os seus passos para um caminho reto, para frente, olhando para Ele, não para a situação ou para as pessoas. Esperando dEle. Você não pode esperar nada das pessoas nem das situações, mas de Deus você pode esperar tudo. Porque Deus é o único que aguenta a sede da sua alma. Sabe, tem uma brincadeira que na minha infância ela era muito famosa e até hoje nunca perdeu a fama no meio das crianças. Até hoje, se você tiver criança na sua casa, eles vão amar fazer essa brincadeira. Essa brincadeira chama estátua. Se a criança está brincando, correndo, se você disser estátua, ela vai paralisar no lugar que ela está e no movimento que ela parou. Se a criança mexer, ela perde, sai da brincadeira. Já no reino de Deus, se você virar estátua, você perde. Se você paralisar no lugar que você está, você perde. Na brincadeira, se você se mexer, você perde. Mas no processo que Deus colocou você e inseriu você, você não pode ficar paralisado. Deus não quer que você fique parado nesse vale. Deus quer você em movimento. Lá em 1 Timóteo 4,16 diz assim: atente bem para a sua própria vida e para a doutrina, perseverando sempre nesses deveres, pois fazendo isso você salva tanto a si como aos que te ouvem. Muitas vezes você fica parado, paralisado por suas dores, olhando para o seu passado como uma estátua, deixando de viver o que Deus quer que você viva, porque você fica esperando que os outros mudem. Você fica esperando que a situação mude. E aqui nesse texto está falando para você olhar para a sua própria vida. Olhar para o direcionamento que Deus dá para você, sua doutrina, sua vida. Quando você mudar o seu entendimento, além de você salvar a si mesmo, porque você cuidou da sua vida, não ficou preocupado se fulano vai mudar, se Beltrano vai mudar, você mudou o seu entendimento. Aqui esse texto está dizendo que além de salvar você, você pode ainda trazer salvação para todo mundo que escutar você. Porque as pessoas vão ver que você não é uma pessoa que fica só falando. Você é uma pessoa que faz, que tem atitude, que tem perseverança, que mostra com a sua vida para qual lugar que você está olhando. Então, quando você faz o que precisa fazer, se coloca em movimento, porque o vale não é lugar para você morar, é para você passar. Porque quando você olha para Deus e entende que às vezes Ele te arranca de lugares, porque Ele tem compaixão de você, para que você mude o seu entendimento, você faz como Ló, correu com as filhas, com a família, mas a esposa de Ló não confiou nesse arrancar de Deus. Não confiou que era uma disciplina, que Deus estava ali tendo compaixão, mudando entendimento, mudando direcionamento para que eles fossem salvos. Ela olhou para trás e virou uma estátua e morreu, foi destruída. Então, se você não quer morrer nesse deserto, se você não quer morrer nesse vale, olha quantas testemunhas tem na Bíblia. A Bíblia é comprovadamente pura e verdadeira. Tantas testemunhas. Lá em Hebreus 12, de 1 a 3, fala: uma nuvem de testemunha tem para me mostrar que olhar para a cruz, para o autor e consumador da fé,
é o que vai trazer vida para você. Lá em Hebreus 12, de 1 a 3, fala assim, olha, olhando para essa nuvem de testemunha, eu vou me desembaraçar de todo o peso que me assedia e vou correr. Corra para o alvo, corra. Deus tem coisa nova. Deus tem coisa nova para você viver. Não vire estátua. Na brincadeira secular que a gente faz, se você se mexe, você perde. Mas no reino de Deus, se você se coloca em movimento, se você não fica paralisado olhando para o passado e olha para Deus não como um castigador ou punidor, alguém que pune, mas alguém que disciplina, que muda a rota, que muda o seu entendimento. Para onde os seus olhos estão olhando? É para lá que seus pés vão correr neste momento. Então olha para Jesus, corra para Ele, porque Ele é que tem vida e vida em abundância para derramar sobre os seus dias. Coloca a mão no coração. Eu vou orar pela sua vida. Pai, em nome de Jesus, eu não conheço a maioria dos meus irmãos que estão aqui nessa live, mas o Senhor conhece. Que eles possam ver que o Senhor teve compaixão e os arrancou, por mais que doesse destes lugares. E que o Senhor não pune, o Senhor não castiga, o Senhor transforma as nossas lágrimas, as nossas dores em milagres. Porque o Senhor, como diz em Romanos 8:28, o Senhor usa todas as coisas para cooperarem para o nosso bem. Que os meus irmãos possam olhar para o Senhor, não para a situação, não para as pessoas, porque as situações e as pessoas não podem suprir a sede da nossa alma. As pessoas mudam, as situações mudam, mas o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Abraça os meus irmãos agora, Espírito Santo de Deus, e arranca do peito toda a dor. Todas as prisões emocionais que sejam quebradas agora, em nome de Jesus, liberte os meus irmãos. E agora, na autoridade que o Espírito Santo de Deus me dá por causa do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, eu quero ministrar cura sobre você, sobre qualquer doença que você tenha no corpo ou enfermidades na alma. Seja liberta, seja curada agora, em nome de Jesus. Amém. Um beijo e até amanhã às 6h30. Tchau, tchau.